aí, pessoal, prontinhos para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos para os nossos avisos? Então, olha só, lembrem-se aí de acessar o Classroom, tá bom? De fazer as atividades que são propostas para vocês, tá bom? São todas baseadas aqui nas nossas aulas, tá bom? São 2 exercícios, tentem fazer. Se não entendeu, se não conseguiu, quando você responder, lá tem um link que ele direciona para a resposta toda detalhada, tá bom? Toda, pensada em você, tá bom? Explicadinho aí para você. Você que não tem acesso aí na escola, você que não tem acesso aí em casa, no Classroom, vai lá na escola, pega as atividades, tá bom? E façam elas e devolvam. Fiquem atentos também aos prazos aí que a escola coloca para vocês, tá bom? Qualquer coisa dá uma ligadinha, passa na escola para pegar essas atividades, beleza? Combinado? Então, vamos lá? Então, na aula anterior, nós trabalhamos algumas operações, com os números racionais, mais propriamente multiplicação e divisão, E nessa aula nós vamos aí retomar um pouquinho da potenciação de números racionais, tá bom? Para isso, olha só, lembra que a professora pediu para vocês prepararem aí mais ou menos 5 folhas sulfite e 5 lápis ou canetinha, giz de cera, qualquer coisinha assim para a gente fazer aí uma experienciazinha, tá bom? Nessa aula. Então, agora nós vamos utilizar as folhas e os lápis de cor para relembrar a potenciação, mas agora é uma potenciação com fração, tá bom? Então, antes da gente começar, a professora vai dar um tempinho aí para vocês copiarem essa tabelinha no caderno, tá bom? Então, vocês podem estar copiando, tá bom? Beleza? Então, eu vou dar um tempinho, vocês copiem ela que eu já retorno aqui para a gente continuar. Então, tempinho para vocês. E aí, pessoalzinho, conseguiram copiar? Se não conseguiram, vocês vão acompanhando com a professora, tá bom? Beleza? Então, olha só. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Uma dobradura. Então, vocês vão pegar a folha sulfite e vão dobrar ela ao meio, tá? No sentido ali, da maior dimensão, tá bom? Então, vou fazer essa daqui com vocês, beleza? Então, veja bem. A professora está aqui com a folha, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a folhinha aqui e vai dobrá-la ao meio, tá bom? Dobrando ela ao meio, mais ou menos assim, Deixa a professora dar uma olhadinha aqui para ela, ver se está bem no meio, E, olha só, acabei aqui que dobrei, E daí vocês vão anotar algumas informações sobre ela, tá? Só que antes disso, a professora vai pedir para vocês colorir uma parte, tá? Tá vendo que foi dividido em 2 partes? Você vai colorir uma parte com aquele lapisinho ou com aquela canetinha, giz de cera que você separou, tá bom? Quer ver como é que o da professora ficou? Olha só. Então, o da professora ficou assim, olha. Ficou dividido em 2 partes, E a professora coloriu uma delas, tá?
Beleza? Observaram? Então, vamos continuando aqui com a professora. Fizeram isso, né? Olha lá. Agora, a professora tem um quiz aqui para vocês. Ó. Qual é a fração que representa essa parte pintada? Essa parte que nós pintamos agora, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Aí vocês vão responder esse quiz aqui e eu já retorno para a gente dar essa resposta aí, tá bom? E aí, pessoal, vamos ver quanto que é que representa a parte pintada ali? 1/2, muito bem. Eu tenho duas, né? Quando eu dobrei a folha, ela ficou dividida em duas partes. Então, eu tenho 1/2, tá bom? Beleza? Então, isso você vai colocando lá na tabelinha que a professora pediu para vocês copiarem lá no comecinho. Então, na primeira dobradura, quando nós dobramos, ela ficou dividida ali, né, em duas partes. Né? Nós colorimos uma parte dela. Então, a resposta, né, que corresponde ali, a fração que corresponde à área pintada, é das duas partes. Eu pintei só uma delas, tá bom? Beleza? Agora, olha só, pegue outra folha e dobre igual a dobradura 1, beleza? Vocês vão dobrar primeiro, dobrou ao meio, tá? E vamos continuar dobrando, tá? E como que nós vamos fazer isso? Olha só como que nós vamos fazer. Nós vamos dobrar ela, vamos ter aquela posição da dobradura anterior e vamos dobrar novamente, tá bom? Beleza? Então, dobre a folha ao meio novamente no sentido da maior dimensão. Vamos lá? Vamos fazer isso com a professora? Então, olha só. Eu tenho lá, né? Eu já estou aqui com aquela folha, né? Eu já estou aqui com aquela folha, olha só. Percebam, tá? Dobrei ela naquela posição inicial. Lembra aquela primeira dobradura que a gente fez, tá? Aí depois nós vamos dobrar ela novamente ao meio aqui, sempre no sentido assim da maior dimensão dela, tá bom? Beleza? Então, aí quando você abrir ela, o que que vai acontecer? Deixa eu olhar aqui para ela, olha só. Ela ficou dividida em quantas partes? Quantas partes que ela ficou? Contem aí. E eu já contei aqui. Quer ver como que ficou o meu? Olha só então. O meu ficou dividido em 4 partes e eu também já colori. Olha só, veja bem, tenho 4 partes e eu já acabei colorindo essa parte aqui, tá bom? Porque a gente sempre, cada dobradura 1, dobradura 2, dobradura 3, tá bom? Vocês vão sempre colorir uma parte delas, beleza? Essa aí é a nossa experiência, tá bom? Vamos lá então, ver como é que tá ficando isso? Então, depois que vocês fizeram isso, né? Olha só, você vai abrir e vai colorir. Já mostrei a minha como é que ficou, né? Que eu já abri e já colori. Então, abra, né? E pinte uma das partes que ficou dividida. E indique a fração que representa a parte pintada. Para isso, olha só, né? Agora, né, quando abrimos as folhas, ela ficou dividida em 4 partes. Mas eu vou deixar com vocês isso agora. Então, agora é com você. Dou um tempinho para vocês colorirem e anotarem aí essa fração. Beleza?
Então, a professora já mostrou para vocês como é que ficou aqui, mas vou mostrar aqui no slide também, né? Então, nós dobramos a segunda dobra, né? E ficou dividido em 4 partes, né? E nós colorimos apenas uma parte delas. Então, representando em forma de fração, eu colori uma parte das 4, beleza? Então, respondendo ali para vocês, tá bom? E nisso, nós vamos anotando na tabela. Não esqueçam de anotar. Então, na segunda dobradura, nós dividimos a folha em 4 partes e como nós sempre estamos colorindo uma parte, né, da quantidade ali, né, que apareceu dessas partes dobradas, quando a gente dobrou, então é uma de 4, tá bom? Beleza? Então, agora é com você. Olha só, dobre as demais folhas e anote essas informações solicitadas na tabela. Que tal? Fazer a mesma coisa que a professora, né, estava fazendo aqui com vocês. Para isso, eu vou dar um tempinho. Eu já retorno aqui e a gente faz mais uma dobradura para ver como é que ficou e para ver também como é que vai ficar essa tabela bem preenchida, bem bonita, né? Beleza? E aí, pessoal, como que vocês fizeram isso? Lembra que a ideia é sempre dobrando ao meio. Lembra lá que a primeira a professora dobrou ao meio. A segunda a professora dobrou ao meio novamente. Na terceira também será dobrado ao meio, né? E sempre dobrando, sempre continuando essa dobra, tá? Seguindo já, né, a quantidade de dobra. Dobrei uma, dobrei duas, dobrei três, professora, dobrei 4 e assim por diante, né? Sempre vou dobrando, tá bom? No passo 1, no passo 2, percebam que tem que sempre aumentar o número de partes que ficou dividido no papel. Isso sempre está aumentando, isso vai aumentar. Quer ver como que isso vai ficar? Olha só, qual é a fração que representa... Opa, ficou um quem ali, né? Que representa... Professora, a professora vai arrumar. Bom, fiquem tranquilos. Qual é a fração que representa a parte pintada? Olha só, então... Veja só como que ficou aqui o da professora, quer ver? A professora fez isso também, né, novamente, então veja bem, né? Então, eu fiz lá a primeira dobra, lembra da primeira dobra que eu dobrei ao meio? Aí, depois, eu dobrei ao meio novamente, foi isso que eu fiz. Então, eu já estou ali na segunda dobra. Na terceira dobra, eu vou dobrar ao meio novamente, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu estou fazendo, deixa a professora olhar para não ficar tão torto, né? Então, vou olhar aqui, ó, dobrei assim. Aí, quando eu vou abrir ela, perceba o que acontece com a quantidade de partes que tem aqui, né? Você já contou aí quantas que ficaram? Eu já contei aqui. Quer ver como é que ficou? Então, olha só, né? Quando eu fiz a minha aqui, ela ficou com 8 partes, tá vendo? Perceba? E eu colori uma parte dela,
né? Então, isso representa o quê? 1/8, tá bom? Beleza? Deu para entender em casa? Então, vamos continuando, né? Para terminar de preencher essa tabela, beleza? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Depois disso, nós teremos aí, né, a dobradura 4, que eu vou dobrar a primeira, dobrar a segunda, dobrar a terceira, dobrar a quarta, para daí eu chegar nisso daqui, que eu vou ter 16 partes e vou colorir uma delas, tá bom? Beleza? Então, e na dobradura 5, a mesma ideia. Então, eu vou dobrar a primeira vez, vou dobrar a segunda, a terceira, a quarta, e na quinta vez eu vou ter 32 partes e vou colorir uma delas. Então, eu vou ter uma parte colorida de 32, tá bom? E agora, quando a gente colocar todos esses dados na tabela, olha só que legal que fica, né? Então, eu tenho lá, na primeira dobra, eu tive 2 partes, colori uma de 2. Depois, né, eu fui lá, né, quando eu dobrei a segunda vez, eu fui lá para 4. A professora deixou 6 aqui. Professora, é 4, ó. É, porque é uma de 4, né, gente? Tenho certeza que você já anotou isso em casa, ó. Então, eu dobrei lá, né, na segunda vez ficou 4. Até mostrei para vocês ali que a professora fez aqui e contou. Então, aqui, né, pintei um de 4. Depois, na terceira dobra, fiquei com 8 partes e colori um de 8. Depois, e assim, a gente seguiu, né? Na quarta e na quinta, também fizemos essa, né? Fizemos essa mesma coisa, né, de estar pintando apenas uma parte do resultado da quantidade total de partes que apareceram nas dobraduras, tá bom? Então, olha só, aqui eu fiz um resumo de todas as dobras que nós realizamos, a primeira, né, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tá? Então, aqui eu colori uma de 2, uma de 4, uma de 8, uma de 16 e uma de 32, beleza? Então, veja só, agora eu vou deixar um desafio para vocês. Você acha que é possível escrever estas frações utilizando apenas fatores iguais? Anote em cada dobradura quais frações você pensou. Então, eu já fiz um exemplo aqui, tá? Na dobradura 1, eu tenho lá 1/2. Na dobradura 2, eu tenho 1/4, que é a mesma coisa que 1/2 vezes 1/2, que é 1/4. E na dobradura 3, 4 e 5, será que eu consigo fazer essa mesma multiplicação utilizando 1/2? Então, esse aí é um grande desafio para vocês. Então, eu já retomo aqui para a gente ver se tem como fazer isso, beleza? E aí, pessoal, conseguiram verificar se a gente consegue fazer essa repetição do 1/2 aqui para chegar no 1/8? Então, vamos lá. Olha só, conseguimos sim. A professora colocou aqui em vermelhinho, tá? Então, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 é 1/8. Por quê? Lembra da multiplicação de fração? Eu multiplico o numerador, multiplico o denominador. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tá? Mesma coisa aqui para a dobradura 4, olha só. Eu consigo multiplicar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 por 4 vezes. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Beleza? Mesma coisa, percebam que o numerador vai ficar sempre 1. Porque tá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre 1. E aqui no denominador eu tenho lá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ficou 1/32. Fechou? Então, né, lembre-se lá que quando a gente tem uma potência, a gente tem lá 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3 vezes 3, né, vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Não é 3 vezes 4. Cuidado, tá? Eu tô repetindo a minha base.
Beleza? Muito cuidado. Então, eu tenho lá 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Beleza? Para relembrar. Então, né, quando a gente tem aqui, a gente tem uma fração que a gente está fazendo a mesma ideia, que eu tenho a base, que é 1/3, elevado a 4. Então, eu vou multiplicar 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Multiplico o numerador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Chega lá, 1 sobre 81. Beleza? Então, lembre-se lá que nós temos a base, o expoente e o resultado é a potência. Tá bom? Para relembrar. Então, vamos para o nosso último desafio aqui dessa aula. Será que é possível escrever as frações encontradas nas dobraduras em forma de potência? Mais um desafio aí para você. Tempinho, a professora já retoma aqui para a gente resolver. E agora, gente, será que conseguimos colocar essas multiplicações em forma de potência? Vamos lá? Então, olha só. Vamos ver, né? Percebam aqui essa primeira. Na dobradura 1, nós temos lá 1 sobre 2, né? Que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, né? Que é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Na segunda, nós temos lá 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. Quantas vezes está se repetindo o 1 sobre 2? 1, 2, né? Então, o meu expoente será 2, né? Estou só representando essa multiplicação em forma de potenciação, tá bom? Aqui, quantas vezes está se repetindo 1 sobre 2? Então, eu tenho lá 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1 sobre 2 elevado a 3, né? Ó, tenho 3 aqui. Agora já ficou fácil, né? Aqui eu tenho quantas vezes que está se repetindo essa multiplicação? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4. Muito bem. E agora, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 elevado a quantas vezes? Que ele vai estar sendo feita essa multiplicação? 5 vezes, tá bom? Então, é 1 sobre 2 elevado a 5, beleza? Então, só percebam aí que hoje a gente fez uma experiência e com os dados que nós encontramos, nós chegamos aqui numa potenciação. Beleza? Viu que legal? Então, o que nós vimos hoje? Potenciação de números racionais. E na nossa próxima aula nós vamos continuar estudando isso, né? Potenciação de números racionais. Então, aquele abraço, até a nossa próxima aula.